O que vem acontecendo com os refugiados? Será só um problema da Síria, da Europa? Ou o Brasil começa a se envolver com isso também? O nosso convidado é Marcelo Raidu. Ele é diretor do Instituto de Reintegração do Refugiado. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Há alguns anos vem sendo registrada uma grande leva de migrações de povos muçulmanos para países europeus. Centenas de milhares de refugiados deixam, por exemplo, a Síria e a Líbia e vão para a Grécia e a Itália, países da Europa que mais têm recebido estas populações. Isto tem acontecido em virtude da instabilidade política e da guerra civil nos países de origem. O Brasil está distante da Síria cerca de 10 mil quilômetros. Todavia, nós temos recebido refugiados não apenas de lá, mas também de outras nações. O programa Ponto de Equilíbrio de hoje começa com a opinião das pessoas sobre a presença, sobre a entrada destes refugiados no Brasil. Marcela Lopes. É isso mesmo, Jantalha. E agora vamos saber o que as pessoas pensam sobre isso. Você acha que o Brasil deve acolher refugiados de outros países? Eu penso que sim. Eu acho que numa ação humanitária nesse momento é importante. Para nosso bem, acho. Sim, com certeza. Assim, deve, mas tem que ter uma vigilância por conta de doenças. Às vezes vem pessoas de fora que às vezes é terrorista, entendeu? Deve, porque aqui tem muito campo para eles também. Eu não concordo. E você acha que os refugiados podem tomar vagas de emprego de brasileiros no mercado de trabalho? Acho que a palavra certa não é tomar, né? Acho que cada um tem a sua oportunidade, então, uma vez que tiver oportunidade, se estiverem adequados às vagas especificadas, todo mundo tem a sua oportunidade. Eu acredito na questão da meritocracia. Eu acho que não, porque eles atuam num mercado que não tem nada a ver com o mercado brasileiro. Eles não trabalham em indústria, nem em fábrica, não são empregos formais. Com certeza não. A não ser que o brasileiro não esteja preparado. Não acho que não vai tomar um trabalho brasileiro, não. Você conhece algum refugiado que atualmente mora no Brasil? Não. Eu sou refugiada, então eu e minha família. E a gente está muito bem no Brasil há muitos anos. Não conheço. No momento não, mas eu não concordo. Conheço, mas eu já perdi o contato com eles. Não conheço, não. Você ajudaria um refugiado a iniciar sua vida no Brasil? Acho que eu devo ajudar. Eu podendo, ajudo. Com todo prazer. Se tivesse condições, dentro do possível, ajudaria sim. Se eu tivesse condições, sim. Se estivesse dentro do que eu posso ajudar, não teria por que não ajudar. Já ajudei 3. Se eu tivesse condições, sim, mas eu dava prioridade às pessoas do meu país. No programa de hoje, o pastor Denis Munhoz e seu convidado falarão um pouco mais sobre os refugiados no Brasil e no mundo. Não perca! Marcelo Raidu é graduado em Relações Internacionais. É diretor executivo do ADOS, o Instituto de Reintegração do Refugiado. É doutorando em Saúde Coletiva. Marcelo Raidu pesquisa o itinerário terapêutico dos refugiados do Congo, em São Paulo. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Acesse o nosso site, nosso Facebook, WhatsApp e principalmente o nosso canal no YouTube. Se você perdeu algum programa ou algum tema que despertou sua atenção, você gostaria de assistir ou assistir novamente, basta você acessar esse endereço. Você acessando, todos os programas já veiculados se encontram à sua disposição. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos Marcelo Raidu. Ele é diretor do Instituto de Reintegração do Refugiado. Marcelo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Prazer receber você aqui. Prazer todo meu. Vamos falar um pouquinho desse assunto que ganhou até uma notoriedade aqui dentro do Brasil em função de uma parte externa, né? Principalmente lá o problema envolvendo a Síria e etc. Mas que é um problema, é um fato, aliás, que ocorre já há algum tempo também no Brasil, mas que poucas pessoas têm conhecimento, né, Marcelo? É verdade. O Brasil tem uma lei específica, acho que pouca gente sabe disso, que não é do ramo, que data de 1997, que lida exclusivamente dessa temática do refúgio.
O Brasil começa a receber primeiros fluxos de refugiados no começo dos anos 90, principalmente vindos de Angola, né? Mas um público ainda muito pequeno. Em função das guerras na época. Sempre lá. De conflitos, né? O conflito em Angola durou até 2002 ou 2004, salvo erro. Teve um fluxo de mais ou menos 1.300 pessoas que vieram de Luanda ao aeroporto no Rio de Janeiro. No Galeão. No Galeão, isso. Final de 92, início de 93. Né? Depois disso, os fluxos sempre foram muito baixos. Né? Isso aumenta do começo de 2010 para cá. Né? Eu acho que é por conta disso que pouco se fala ou pouco se falava de refúgio no Brasil. Né? A gente tem hoje no Brasil cerca de 8.900 pessoas na condição de refugiados e cerca de 15 mil solicitantes de refúgio, que são as pessoas que vieram, solicitaram, mas o processo ainda está em tramitação. Né? A gente está falando aí de um público no total no Brasil de cerca de 23 mil pessoas. É um público ainda muito baixo. Né? Se a gente pegar, por exemplo, a Turquia, tem quase 4 milhões de refugiados. 4 milhões? 4 milhões. População de muito país. A gente está falando do Líbano, por exemplo, a gente está falando de cerca de 2 milhões de refugiados. Dentro do Líbano, de cada quatro moradores no país, um é sírio. Né? Então, assim, se comparado com a realidade desses países, o nosso público é ínfimo. Né? Mas se comparado com a realidade do próprio Brasil, isso cresce muito, né, de 2010 para cá. Final de 2010, a gente tinha no Brasil cerca de 700 pessoas que vieram para solicitar refúgio. O ano passado foram cerca de 20 mil pessoas. Né? Então, é exponencial. Quais as características, os requisitos para se requerer a documentação no Brasil, no caso do refúgio, que é diferente do asilado, sim. Quem está ilegal? Quais são os requisitos que a pessoa tem que obedecer? Tá. O que define o refúgio é a perseguição ou o fundado temor de perseguição por conta da raça, da religião, da nacionalidade, da opinião política ou por pertencimento a determinado grupo social. Isso é um refugiado. Né? Uma pessoa que migra por uma questão climática, por exemplo, não é refugiado. Ou até por uma questão financeira também. Não. Né? Grosso modo, tá? Claro que tem as suas variáveis. A gente fala de uma pessoa que é um imigrante econômico, uma pessoa que saiu do seu país para estudar, para trabalhar, para buscar uma vida financeiramente melhor. Né? O refugiado é um imigrante forçado. Ele foi forçado a sair do seu país de origem. Ele não queria sair, ele não queria migrar, mas ele não teve escolha. Ou ele sai ou ele fica e corre grave risco de morte. Então ele foi forçado a sair do seu país. Quem define quem traz essa definição é uma convenção da ONU que data lá de 1951. Né? Que o Brasil faz uso dela, né? E cria uma lei própria que data de 1997, que trata exclusivamente da temática do refúgio. Né? E o Brasil ele reconhece também como refugiados aquele que migra por conta de grave e generalizada violação de direitos humanos. Então, esse público pode pleitear refúgio no Brasil. Quer dizer, num país onde existe uma ditadura violenta, sanguinária, se essa pessoa vem para o Brasil, ele é tratado como um refugiado. Sim. Vamos pegar o caso da Síria. Né? Muita gente que vem da Síria para o Brasil não foi efetivamente perseguido, mas o contexto de instabilidade no país já dá conta de que essas pessoas venham e pleiteiem o refúgio. Um caso, por exemplo, da Coreia do Norte, onde existe uma ditadura violenta lá, que não se admite opinião contrária. Se algum norte-coreano chegar ao Brasil, ele é tratado como refugiado? A solicitação de refúgio ela é tratada de forma individual. Né? Então, eu posso vir, por exemplo, dos Estados Unidos.
eu sendo negro, caso fosse. Né? Falo assim, olha, eu moro numa área que é comandada pela Ku Klux Klan, por exemplo. E eu, por ser negro, sou perseguido. Eu posso vir aqui e pleitear refúgio. Então, assim, independentemente do meu país de origem, vale a minha situação individual. Tá? Então, eu vim aqui e pleiteio refúgio. Num caso desse, como foi trazido aqui. Um norte-coreano pode sim, como um cubano pode. Né? Então, assim, olha, os meus direitos individuais estão sendo cerceados. E, por conta disso, eu estou vindo aqui para pedir refúgio. E qual o maior número de refugiados? De onde vem hoje no Brasil? Vem da Síria. Tá? Dessas 8.900 pessoas, cerca de 2.100 vêm da Síria hoje. Tá? Inclusive tem uma menina, parece que ela vai levar a tocha olímpica agora também, que ela é síria, né? Sim, é síria, mora em Brasília. Tá, vai carregar, ou já carregou um pedaço ali da tocha olímpica, até para se chamar a atenção do mundo o problema que vem acontecendo na Síria. Justamente. Né? Mas assim, não é um problema só da Síria. Né? A mídia, de uma forma geral, tem vinculado com razão muito sobre a Síria, mas tem outros países em continentes outros que também estão numa situação assim lastimável. Né? A República Democrática do Congo, por exemplo, é um país que está em conflito há 21 anos. Terrível, né? Já morreram lá cerca de 7 milhões de pessoas. É o conflito que mais... Não é um país tão grande assim. Dentro da África é. Mas em termos de população é grande? Também. É um país que dentro da África ele é bastante expressivo. Né? É o país... É o conflito que mais vitimou gente desde o final da Segunda Grande Guerra. 7 milhões de pessoas. E pouco se fala disso. Né? E hoje é o quarto maior público de refugiados no Brasil, são os congoleses. E é o público que mais cresce no Brasil, fora os sírios. E o caso dos haitianos, que chamou muita atenção agora, recentemente, parece que o governo permitiu que até um certo número ficasse no estado do Acre. Aí os estados reclamaram que parece que eles estavam vindo do Acre para trabalhar em outros estados. Aí não podia tirar a carteira de trabalho, depois autorizaram. O problema do haitiano é mais ou menos parecido com esse ou não? Tá. O haitiano migra por uma questão climática. Né? Em janeiro de 2010 houve um terremoto no país, né, que devastou boa parte do país, um país que já era pobre, muito né, pobre. Se tornou um país assim praticamente insustentável. Né? Começaram a vir fluxos baixos, né, de haitianos para o Brasil a partir dali, e o Brasil ele até permitia que eles viessem e pleiteassem o refúgio, mesmo não os considerando como tal. Né? Muito se fala de refugiado climático ou ambiental. Isso na prática não existe. O que seria refugiado climático ou ambiental? É uma pessoa que migra por conta de um desastre ambiental, como foi o caso do haitiano. Caso um terremoto, um furacão que devastou o país. Justamente. Há estudos que falam que por conta da mudança climática há países que vão desaparecer. Né, por conta da elevação do nível do mar. Né? Então, já estão se pensando o que fazer com esse público, que lá na frente isso vai estourar inevitavelmente. Né? Vão ser tratados como? Né? Como refugiados? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Isso ainda está muito no âmbito da ONU e dentro de universidades. Né? Mas, na prática, hoje não são. Tá? No caso dos haitianos, foi concedido a eles um visto humanitário. Né? A gente não pode perder de vista que o Brasil chefia uma missão de paz dentro do Haiti, chamada MINUSTAH. Né? Então, por conta disso, por essa questão mais humanitária dentro do Haiti, foi concedido a eles um visto humanitário. Né? A gente tem cerca de 50 mil haitianos hoje no Brasil, tem dados que falam que é um pouco menos, um pouco mais, enfim. Todos eles estão aqui, tal qual os solicitantes de refúgio e refugiados, de forma legal, com documentação, todos eles têm RNE, carteira de trabalho, CPF, então, podem estudar, trabalhar, sem nenhum problema. Tá? Todos eles têm.
Eles vinham antes e muitos paravam no Acre, aí houve toda uma confusão que foram postos num monte de ônibus e trazidos para São Paulo, né? Hoje, grande parte deles está na cidade de São Paulo, mas tem um grupo grande, por exemplo, em Curitiba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, então isso se capilarizou mais hoje, né? Antes eles estavam muito concentrados em Manaus e no Acre, que é a porta de entrada. Hoje não, eles se espalharam mais para dentro do país. Saindo um pouquinho do Brasil, a área internacional. Esse problema da Síria é recorrente, né? Porque toda hora vai parar, volta a guerra, bombardeou o lugar errado, ou bombardeou o lugar que era inimigo do presidente, e não tem nada a ver com o Estado Islâmico, e agora é Estado Islâmico. Só que no frigir dos ovos, quem está sofrendo, quem está passando lá apertado, é a população. A Europa inicialmente se abriu, depois fechou novamente, agora parece que estabeleceu algumas cotas. Será que esse é o melhor caminho mesmo para se adotar numa situação caótica como essa da população da Síria? Infelizmente, isso assim, historicamente você não vai no cerne do problema. O cerne é o conflito. Exato. Né? O refúgio é uma recorrência disso. Né? Porque, em tese, a população do país está acabando. Sim. Daqui a pouco você vai ter um país com 1/3 da população que ele tinha, 1/4. Justamente. Pensando a médio e longo prazo, isso para a Síria, assim, é um problema enorme. Né? E muita gente boa, qualificada, que hoje está saindo de lá. Né? Não, engenheiros formados, procurando emprego aqui. A gente tem no Brasil... China, na Europa. A gente tem no Brasil, que é o que eu conheço em termos de ter contato com alguns sírios, eu não conheço, sem brincadeira, nenhum sírio homem que não tenha graduação, pelo menos. Não conheço. Né? Conheço vários médicos, engenheiros, administradores de empresa, gente ligada à área de saúde, são muito qualificados, muito. Né? E estão saindo de lá. Né? Então, assim, não se tenta resolver o problema no seu cerne, né? Que isso é uma questão outra. Né? Aí é uma questão de interesse econômico, político, né? O porquê do conflito dentro da Síria. Né? Isso não só dentro da Síria, isso em qualquer país. Né? Se tem conflito é porque há interesses dentro desse país. Ninguém vai confrontar um país se não há nenhum interesse ali dentro. Lógico. Né? Alguma finalidade tem. Com certeza. Isso estoura em quem? Na população. Isso sempre na parte mais fraca. É sempre dessa forma. Né? Então, pensando nesse mundo que não é o ideal, né? que não está se tentando resolver o problema do país, para que eles não saiam do país. Né? Mas enquanto isso não é resolvido, pensando na realidade dos refugiados, infelizmente são alvo de massa de manobra mesmo. Né? Então, se interessa que entre no meu país um grupo de 10, 15, 100, eu deixo. Se não me interessa, eu fecho. Né? Então, muitos desses países que hoje fecham a sua fronteira para a entrada dos sírios são esses mesmos, ou que têm alguma relação com o conflito dentro da própria Síria. Né? E a maioria desses países são signatários da Convenção lá de 1951, se comprometendo a receber essas pessoas. Né? Que mostra o que se diz aí nos estudos das relações internacionais, que no frigir dos ovos, o que vale mesmo é o poder e a soberania dos países. O que eles escrevem lá... segundo plano. Se esquece. Mas aí tem um aspecto que está diretamente ligado a tudo isso, chamado preconceito. Independente do país, independente da situação. Porque são pessoas que chegam sem condições financeiras, que vão disputar o mercado de trabalho. E a gente nota muito isso, principalmente nos Estados Unidos, até um tempo atrás se notava, porque lá funciona mais ou menos assim. Se a economia está bem, falta emprego, ninguém toma conhecimento dos imigrantes, dos ilegais, porque eles precisam daquela mão de obra. Quando a economia não está bem,
que o americano começa a ter algum problema de desemprego, etc., aí ele começa a olhar para o imigrante falando, olha, peraí, esse cara está vindo aqui e está roubando meu emprego. E acho que isso acontece em todos os países, principalmente nesses países da Europa que estão recebendo e não estão numa situação econômica confortável. O preconceito, ele anda de mão dada com toda essa situação? Com certeza. Eu acho que isso que você traz é uma realidade mundial, né? A questão da migração, e o refúgio está dentro disso, é uma questão de interesse basicamente é um interesse político e econômico principalmente, né? Por que quase nada se faz em relação ao grupo de bolivianos que trabalham no centro numa situação quase que escrava? Muito ruim. Porque eles estão aqui suprindo uma carência de mão de obra interna no país. Essa é a minha forma de ver essa situação, né? Essa mesma peça de roupa que eles fazem lá, que eles produzem por 20 centavos, 30, né, vai para a loja a R$100, 150, R$200. Né? A situação que tem alguém ganhando dinheiro. Sempre tem, né? Se é interessante que eu permita que um sírio entre no meu país, eu deixo, né? Agora, se não, eu simplesmente fecho as portas e pouco me importa o que vão dizer lá fora, né? Esses mesmos países que hoje estão fechados para a entrada dos refugiados, né, não estão para a entrada de um chinês, de um francês, de um japonês, da mesma forma no Brasil, né? À medida em que a quantidade de refugiados no Brasil ela cresce, casada com a situação que o país passa hoje, a gente começa a ver outros focos de comentários, né? Porque é o que você falou, até quando a economia estava bombando, né? Ninguém liga. Sabia-se que tinha confecção clandestina, todo mundo fazia vista grossa. Hoje é exatamente aquilo lá. Quem está desempregado vai olhar para o imigrante ou para o refugiado e falar, pô, mas esse cara aqui pode roubar a minha vaga, porque é uma mão de obra mais barata, ele vai aceitar qualquer coisa, porque ele também não tem muita opção. Então, muda o conceito, né? Muda o conceito humanitário. É o que a gente mais ouve, né? A gente, enquanto instituição que presta apoio a esse público, é muito comum a gente ouvir coisas do tipo, por que apoiar alguém de fora, sendo que tem tanto o brasileiro que passa fome, que não tem casa, enfim. Desempregado. Né? É uma questão humanitária. A gente não lida com uma pessoa, um sírio, a gente lida com seres humanos, independentemente de raça, religião, nacionalidade, isso para a gente pouco importa, são seres humanos, né? Só que essa questão econômica dentro do país, isso influencia muito na relação dos nacionais com esses de fora. Isso historicamente, não só no Brasil, isso em qualquer lugar. No mundo inteiro. Tá? A gente começa a ouvir comentários do tipo, mandem esses macacos de volta para a África. O Brasil está abrindo as portas para os sírios, o terrorismo vai entrar dentro do Brasil. Né? Estão vindo aqui para roubar os nossos empregos. Se uma universidade abre uma vaga para um refugiado, aí a gente já teve algumas reclamações de pais, de estudantes brasileiros questionando isso. Por quê? Tá tirando uma vaga do meu filho. Né? Porque acontece essa confusão mesmo que você citou, né? É um processo humanitário, são seres humanos que estão passando por uma situação terrível, é lógico. Quem está desempregado, quem precisa trabalhar, também está enfrentando uma situação difícil, mas não se compara a quem teve que abandonar um país e outra chegou aqui correndo risco de vida, risco de morte, né? Porque vem em balsas ou em condições precárias, passando fome, com criança de colo. Quer dizer, ele não veio assim a passeio e levou ficar aqui. Sim, a gente tem, se a gente for pegar estatisticamente a quantidade de estrangeiros dentro do Brasil, isso representa cerca de 0,5% da população total do Brasil. É muito baixo. Né? Tem países na Europa que esse número vai para 10%, 15%, 20%. Né? Tem muito mais brasileiro
que vive fora do Brasil do que estrangeiros que moram dentro do Brasil. Essa era a minha né? próxima pergunta Então, assim, para você. aí A pessoa que ninguém sai questiona. Aí, assim, a gente quer ir fora e quer ser muito bem recebido. Né? E esse mesmo brasileiro que, via de regra, questiona a vinda de um haitiano, de um africano, de um sírio, não questiona a vinda de um norte-americano, de um francês, de um alemão. Esses podem vir para o Brasil, não é? Porque esses vão trazer cultura, vão trazer prosperidade para o país. Então, assim, infelizmente, né, de uma forma muito equivocada, as pessoas veem refugiados como sinônimo de pobreza, de doença, de perigo, de gente que vai entrar para o país para trazer gasto, para ser um ônus para o país. E não é isso. Não é? São pessoas que, se tiverem a oportunidade, no médio e longo prazo, com certeza vão trazer retorno para o país. Com certeza. O Brasil é um país basicamente construído e formado por imigrantes. Sim, culturas diferentes, isso daí isso é muito faz importante. parte. Isso faz parte. Qual é o maior problema do refugiado aqui no Brasil? Olha, o Brasil tem um papel relevante no sentido de permitir que eles entrem, trabalhar no processo de proteção e de legalização. Então, todos eles estão aqui mesmo na condição de solicitantes, com um protocolo, né, com o CPF e a carteira de trabalho. Todos eles podem percorrer pelo território todo livremente para trabalhar, estudar. Em poucos países do mundo se vê isso. Porque existem restrições. Totais, em vários países. Né? Então, isso é algo assim super positivo dentro do Brasil. Né? Agora, quando se entra na seara da integração deles, né, por exemplo, ter locais para moradia, aulas de português, cursos de qualificação, a inserção deles no mercado de trabalho, campanhas de sensibilização, enfim. Esse processo, o grosso disso está nas mãos de organizações não governamentais ou de instituições ligadas à religião, seja a Igreja Católica, as evangélicas, as mesquitas, as ortodoxas, enfim, elas lidam com esse aspecto que é fundamental de uma forma muito mais presente. Né? A gente tem visto alguns avanços de um ano e meio para cá, mas assim, ainda muito poucos. Né? Então, essas pessoas têm uma dificuldade enorme quando chegam. Né? Então, a pessoa chega, ela não conhece quase que ninguém. Para onde eu vou, o que eu vou fazer? Não tem nenhuma rede de relacionamentos. Né? Diferentemente de um imigrante que se planeja e que voluntariamente migra, eu vou para o Canadá para estudar, para trabalhar. Já então conhece alguém já lá, tá já tudo tem certo. informação. Né? Eles não, eles chegam aqui e não conhecem nada. Né? Então, a questão de moradia é algo central. Né? Em São Paulo, dentro do Brasil, é o que há de mais avançado. A gente está falando aqui de cerca de 4, 5 albergues. Né? Tem estados que não há um único albergue. Né? Curitiba, por exemplo, Rio de Janeiro, até muito pouco tempo atrás não havia nenhum albergue. Né? E são estados que recebem muitos refugiados. Né? Então, não possibilitam minimamente um processo inicial de integração minimamente digna para essas pessoas. Tá? E às vezes acaba jogando até para a violência. Né? Justamente. Né? Então, assim, o Brasil tem um papel importante no sentido de estar aberto para receber esses grupos, mas uma vez dentro não tem a estrutura necessária para possibilitar um recomeço digno para essas pessoas. Né? Então, hoje estão muito dependentes ainda das ONGs, infelizmente. Queria mais uma vez te agradecer, nosso tempo está acabando, e colocar à sua disposição algum recado que você queira passar ao nosso telespectador, por favor, fique à vontade. Bom, agradeço o convite, fico à disposição sempre que precisarem, é um tema que para mim é muito caro, lido com isso há 10 anos, então tenho o maior prazer, a qualquer instante que precisar eu volto aqui, a gente conversa.
E deixar um recado para as pessoas que não conhecem ainda o tema, que têm dúvidas, gostariam de se aprofundar mais. O nosso site é ados.org.br. As pessoas podem também nos escrever no ados@ados.org.br. As nossas portas estão abertas para quem quiser ir lá nos receber, né? E para aqueles que ainda têm alguma aversão à vinda deles, que se informem mais, né? Não consigo imaginar uma pessoa em sã consciência, ao ver a realidade desses países, né, o que esse povo passa lá, né, ainda achar que o Brasil deve se fechar para a entrada deles, né. Eu acho que todos os países, todos eles, têm um dever moral de estarem abertos para receberem isso e compartilhar, né, um problema que eu acho que é mundial, não é de um ou outro país. Eu acho que todo mundo tem que estar junto nisso. E, acima de tudo, são seres humanos. Justamente. Muito obrigado, foi um prazer Obrigado, receber você aqui. Todo meu. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.